começando mais um programa Antenadas e nessa noite nós vamos falar sobre vinhos. Você gosta de um bom vinho? Sabe como escolher? Nós vamos te ajudar nessa missão agora no quadro Champanhe no Divã. E para me ajudar com essas dúvidas, sobre vinho que eu tenho, provavelmente você em casa também possa ter, eu trouxe o Thiago Ribeiro, do Rosso Bianco. Tudo bem, Thiago? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Thiago, a primeira coisa que eu gostaria de saber é a diferença, né? Qual que é a diferença entre sommelier e enólogo? A diferença entre o enólogo, o enófilo e o sommelier. O enólogo é o cara que ele tem a capacidade técnica de plantar, de fazer o vinho. Então ele é formado em agronomia, com uma especialização em enologia, ou fez uma faculdade de enologia. Ele tem a formação, o curso superior nisso. Então ele é responsável pelo plantio, por escolher o tipo de terreno, de solo, entender como o sol funciona ali, o clima todo. É o responsável por todo o processo de produzir o vinho. Certo. O sommelier é o cara que estuda o plantio e todo o processo também de fabricação do vinho e de serviço, mas ele não tem a capacidade técnica de fazer vinho. Então eu sou um sommelier, mas eu não sou um enólogo. O enólogo é o especialista, o cara que tem o curso. E o enófilo, que muita gente confunde com enólogo, o enófilo é o apaixonado por vinho. Todo mundo que gosta de vinho é um enófilo. Então tem o enólogo, o sommelier e o enófilo. Eu sou enófila, né, mulher? Enófila. Sou enófila, adoro, assumidamente, todo mundo sabe, amo vinho. E tenho muita curiosidade, assim, não basta gostar, Eu acho que o vinho, você tem que aprender como apreciar um bom vinho. Já participei de algumas palestrinhas e tal, tenho uma noçãozinha básica, nada muito, mas... primeira coisa, o rótulo do vinho, o que a gente deve observar? Hoje, o grande problema do vinho e do consumo do vinho, que a gente consome muito pouco vinho, é que existe esse endeusamento do vinho. A coisa mais comum que eu ouço na loja, por exemplo, é olha, eu queria comprar um vinho, mas eu não entendo nada de vinho. E para você consumir vinho, beber vinho, comprar um vinho, você não precisa entender nada de vinho. Como você consome outra bebida, cerveja ou qualquer outra coisa. Assim, basta você querer consumir. Uhum. A gente não tem essa cultura toda. E isso dificulta o acesso e o consumo do vinho, em vez de facilitar. O rótulo varia muito, Aline. Então, assim, os rótulos de cada produtor no Novo Mundo, que a gente considera a América, a Austrália, a Nova Zelândia, a África, costuma colocar, por exemplo, o nome da uva, né? Uhum. Ou as uvas que compõem o vinho no rótulo. Já os países tradicionais, os países do Velho Mundo, Espanha, França, Itália, Portugal, no rótulo não consta a uva, mas a região produtora, por exemplo. Uhum. Então, pelo rótulo, simplesmente, é muito difícil da gente identificar e de tentar instruir ou conduzir uma pessoa na hora da compra. Entendi. Tem uma pergunta aqui que a produção colocou, eu achei um pouco abrangente demais, né? Quais são os tipos de vinho que existe? A gente sabe que são infinitos, né? São muitos, mas se você puder falar, pelo menos os mais consumidos assim no Brasil, que as pessoas mais procuram, quais são? De maneira geral, você tem os espumantes, né? E aí, dentro do universo de espumantes, você tem champanhes, você tem espumantes nacionais, você tem os proseccos italianos, enfim, o cavas da Espanha. Você tem um universo grande. Você tem os vinhos brancos, que a gente deveria consumir mais. O brasileiro toma pouco vinho branco. É mesmo? O brasileiro toma pouco vinho, ainda. Ainda, né? né? Nós não somos um país
que é um grande consumidor, o brasileiro não é um grande consumidor de vinho ainda, por uma série de razões. É uma classe mais alta no Brasil que consome vinho, né? Você sabe que é engraçado, só abrindo um parênteses no que você está falando, que para quem já viajou para a Europa, para os Estados Unidos também, sabe que vinho é mais barato que refrigerante, é mais barato do que água nos lugares. Mas esse é o ponto que eu queria chegar. Tem países europeus que o vinho ele é taxado como alimento. No Brasil, o vinho é taxado como bebida alcoólica. E tirando o Chile e a Argentina, que trazem vinhos para cá pelo Mercosul, pelo acordo do Mercosul, ou por acordos comerciais, o vinho chega caro. O vinho, com a alta do dólar agora batendo em R$4, o vinho está cada vez mais caro. Então, evidentemente que isso limita. E a gente não é um país tradicionalmente um grande produtor de vinho, né? Um produtor reconhecido, como Argentina, como Chile, sim. nossos vizinhos. Então, isso sem falar da Europa. Então o vinho ele fica como quase um produto de consumo de luxo. Só que o vinho não é. O vinho é alimento, o vinho é parte da cultura, da história da Itália, da França, da Espanha, de Portugal. É bíblico, né? Vinho. Os gregos, os romanos, a história do vinho remete a 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás. Então, a grande dificuldade é exatamente essa. É de tirar o vinho desse patamar de artigo de luxo, de status, e de fazer com que as pessoas entendam que o vinho não é isso. O vinho é para se beber no dia a dia, o vinho bom é o que você gosta, você vai formando o seu paladar, você vai modificando o seu padrão de consumo. Jundiaí. Jundiaí é uma cidade, nós somos de uma cidade de colonização italiana, como as cidades aqui do interior do estado de São Paulo, São Roque, enfim, Itu, Sorocaba, Piracicaba, que os imigrantes italianos vieram fugidos da guerra, né, para tentar a vida na América e tal, e eles fizeram a casinha deles e a gente tem os vinhos de mesa, os vinhos, esses vinhos de garrafão e tudo isso, porque a primeira coisa que eles faziam era com a uva que havia, plantar no quintal uma videira. Com a uva que havia, que não era a uva vinífera, que é uma uva de mesa, mas faziam vinho. Por quê? Porque eles não concebiam ter uma refeição, um almoço, um jantar sem a presença de um vinho, né? Sim. É verdade. Tiago, a gente volta a falar mais sobre esse assunto, mas agora a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já com mais antenadas para você. Estamos de volta aqui com o programa Antenadas no Champanhe no Divã, hoje falando, né, sobre vinho no divã com o nosso querido Tiago, do Rosso Bianco, que fornece sempre pra gente aqui no programa Antenadas. Nós estávamos falando sobre o vinho ainda ser considerado um artigo de luxo e tal, né? E fazendo um paralelo a esse assunto, eu tenho uma curiosidade, né? Qual que é a diferença de um vinho que é um vinho considerado muito bom, que custa 100, 150 reais, e um vinho que a gente vê nessas revistas e tal, que custa 3.000, 4.000 reais, eu sei lá até que valor que vai um vinho. Por que um vinho custa tão caro assim? Porque o vinho é um artigo que pode ser também um artigo de luxo, como artesanal, né, feito por pequenas empresas tradicionais, e a gente consegue fazer um paralelo disso, principalmente com as suas telespectadoras, por exemplo, com joias, com roupas, com bolsas, com sapatos. Então, assim, por que o sapato que eu compro na loja, no magazine do shopping, custa 100 reais, tem aquela marca que tem lá na Oscar Freire, ou em Paris. Louis Vuitton. Exato, que custa um sapato, uma bolsa, custa 1.500, 15.000, 30.000, 50.000 reais. Aliás, você sabe que o Louis Vuitton, né, é Sim. da mesma
É o mesmo dono do champanhe Moët Chandon, Moët Chandon. Veuve Clicquot, é um grupo chama LVMH, é Sim. Louis Vuitton Moët Hennessy. Sim, eu lembro Então, que eu um fui, eu grupo- conheci as caves lá Exato. em Paris, né, da Moët Chandon, e aí eles apresentaram toda a história e tal, e falaram que os novos proprietários, né, a grande empresa é a É mesma uma empresa que chama LVMH, é Louis Vuitton Moët Hennessy, e que abraça, além dessas marcas de luxo, de vestuário, de roupas, também de bebidas. Sim. Então, como tudo na vida, você tem bolsa que custa R$100 e bolsa que custa R$100 mil. Então, mas eu já li também em uma revista, não sei se era específica de vinhos ou não, que em alguns países é feito como se fosse um concurso, né? Colocam vários enólogos e sommelier, né, para fazer a degustação, e eles dão notas, atribuem notas a esses vinhos. E os que têm a nota mais alta nessas classificações acaba por Custar mais caro. Fica um vinho muito conhecido e tudo mais. Como tudo na vida, tem vinhos de consumo para o dia a dia, tem vinhos mais especiais e tem vinhos, grandes vinhos, vinhos de guarda, vinhos caríssimos, vinhos de leilão. Nota, concurso, hoje em dia tem no mundo, a gente até brinca, que fala assim, hoje você não tem um vinho que não tem uma pontuação. Então, assim, há concursos e há concursos. Há pontuações e há pontuações. É preciso muito cuidado, porque isso é uma ferramenta, acaba sendo utilizada como uma ferramenta de marketing, de promoção de vinhos, que muitas vezes... Nem é o melhor vinho, né? O melhor vinho é muito relativo. O melhor vinho, para cada momento da sua vida, quando você está começando, todo mundo tem um início na vida. Como jornalista, apresentadora, como sommelier, em qualquer área. Quando você está começando, aquilo que te parece melhor é uma coisa. Depois de 1 ano, 2, 3, 4, 5, isso muda. É verdade. Isso muda. Isso depende do seu gosto pessoal e da sua experiência, da sua litragem. A gente brinca, a quilometragem, a litragem. Você vai bebendo. É muito engraçado. E a gente vai ficando exigente, Claro, né? claro. Você deve ser assim. Sim. O vinho que o seu marido comprava há 5 anos atrás, Há 10. que há 10 anos, que você achava delicioso, se ele trouxer esse vinho para casa hoje, você vai mandar ele de volta para o mercado. Não é verdade? É verdade. Isso muda, como Muda. tudo. Então, o melhor vinho, para cada consumidor, para cada bebida, é absolutamente relativo. Absolutamente. Interessante. E vou fazer uma pergunta até... Pergunta não, né? Vamos comentar sobre esse assunto. Que o certo do vinho, primeiro você aprecia ele no aroma, né? No olfato. O certo do vinho é beber vinho. É o mesmo? certo do vinho. A gente tem, e a minha tentativa, grande missão, micromissão, é de tentar desfrescurar o vinho, porque há uma frescura muito grande. O ritual do vinho, Eu adoro a taça, do vinho. a temperatura. Muito chique, Thiago. Então, é muito chique, mas você não atrai, você afasta. O consumidor. Você os outros. afasta. Você chega num bar, por exemplo, num restaurante, e você quer tomar uma cerveja, você não fala assim, você chega, o garçom te atende, você fala, eu queria tomar uma cerveja, quais tem? Tem essa, aquela. Ninguém fala assim, olha, desculpa, eu não entendo nada de cerveja, mas eu vou tomar a cerveja tal. Você fala assim, não, me traz a tal cerveja. O vinho é assim. Olha, desculpa, eu não entendo nada de vinho, mas eu preciso dar um preço. Mas quem disse que você precisa entender de vinho? Quem precisa entender de vinho? A gente entende de carro para comprar carro? Você entende de sapato? Como faz um sapato para comprar um sapato? Não, eu compro pelo conforto. Você compra porque você gosta, você achou bonito. Pronto. E o vinho também tem de ser assim. Tem de ser muito mais desmistificado, muito mais simples, muito menos pompa, gravata, blazer, paletó, e entender que o vinho é parte da mesa, da cultura. O cara chegava, ele montava uma casa, ele plantava
a videira, ele plantava qualquer coisa, porque o vinho fazia parte do almoço e do jantar. Mas isso é muito cultural, né? Na Europa, nos Sim. outros países, o vinho é uma cultura. Mas a gente tende... Perdão. Não, como a gente falou, né? É bíblico, é épico, né? Claro. Consumir vinho. Então, não existe mesmo essa frescura. O Brasil não. O Brasil não é um país consumidor tradicional de vinho. E a gente tende a tentar criar... Sabe o que é muito engraçado? Por exemplo, a gente atende... eu atendo clientes, tem amigos e tal, que o cara, ele tá aqui no Brasil, ele consome vinho. Aí ele vai para a França, para a Itália. Aí ele volta... E ele acha engraçado, muitas vezes, que ele foi para Toscana, ou foi para alguma região da França e tal, que ele sentou num restaurante, num bistrô, alguma coisa, e o cara abriu o vinho, muitas vezes, no meio da perna, e serviu numa tacinha pequenininha, de vidro, e tal. E ele falou assim, pô, e foi delicioso. Porque para eles o vinho não precisa ter todo esse mise-en-scène. Existe a cultura brasileira, Sim, né? A cultura da ostentação do vinho, né? Quem toma vinho, ele está muito ligado ainda, infelizmente, a status. Bom, o papo está muito legal, acho que daria para a gente conversar muito, né, a respeito disso, mas vamos marcar outros bate-papos sobre o assunto aqui ou lá na sua loja, que não fui ainda nas degustações, né, nas harmonizações com os pratos, mas quero ir. Muito obrigada por sua presença. Obrigado. E o Antenados ainda não terminou, que daqui a pouco tem Desejo Oculto para esquentar a sua noite. Segura aí. E agora eu estou de volta para deixar a sua noite ainda mais interessante no quadro Desejo Oculto. Mais uma vez aqui com a gente, a instrumentadora cirúrgica Marina Vitali, já especialista aqui, cada vez aprendendo mais, eu diria. É isso aí. Para quem não conhece o programa ainda, o internauta e o telespectador enviam perguntas aqui pra gente e nós iremos responder não como especialistas no assunto, né, aquela coisa formal, e também não daquela forma escrachada, né, Marina? Exatamente, do nosso jeitinho, né? Exatamente. Como conversa de amigas. E no mais completo sigilo. Vamos lá. Qual é o momento ideal para ir para a cama com alguém? Quando os dois estão com a máxima vontade, acredito eu. Não tem dia, não tem mês. Não tem idade? Não tem idade, não. É quando realmente os dois estão com a máxima vontade e seguros daquilo, né? Sempre seguro em todos os sentidos. Eu até falei de idade porque eu li, né? Eu costumo ler na internet algumas perguntas, alguns blogs e tal sobre sexo. E eu li alguma coisa assim, tenho 15 anos e quero saber se estou na idade ideal de iniciar a minha vida sexual. Penso que não tem idade. Tem meninas de 14 anos... Que já são mães. Que já... E que sabem o que estão fazendo. Vai mudar a maturidade, né? Da cabeça, do corpo. Da cabeça. De cada uma, né? E é aquilo que você falou. Quando os dois estiverem com o máximo de vontade. De vontade, exatamente. É o momento ideal. Vamos lá. Fico com muita dúvida sobre depilação. Tirar todos os pelos é muito infantil? Não. Não, nada infantil. Às vezes pode ser muito higiênico. Eu acho que também vai de gosto, né? Vai muito de gosto, do seu gosto, do gosto do seu parceiro. Tem homens que gostam de mulheres totalmente depiladas. Tem homens que gostam que a mulher não se depile. Não se depile. Tem outros que gostam de meio termo, né? Então, na dúvida, fica com meio termo, aí vai vendo, né? O que ele gosta, de repente ele fala, né? De repente ele pede algo diferente. E não acho infantil, não. Acho... Não, é legal, acho bem normal. higiênico, bem legal. Sim, concordo. Né? Próxima pergunta. Como avisar o cara que ele demora demais para gozar? Olha, eu vou te falar uma coisa, amiga. É uma coisa complicada. Você tá tendo relação sexual com seu namorado, com seu parceiro, e você dá aquela viradinha para trás e falar para ele: ai, vai logo. Não existe coisa mais desagradável. Já conheci homens que me falaram sobre isso.
Que não tem coisa mais broxante, coisa mais desagradável do que... Porque corta o clima na hora Na também, hora. né? Corta o clima. Agora, como dizer, né? Sempre com aquele jeitinho, tentando ser o máximo transparente, mas com cautela, né? Porque às vezes pode ser um problema fisiológico, ele não sabe. Então, mas a forma como ela pergunta aqui me parece bem o que eu falei. Poxa, tem mulher implorando para que o cara fique muito tempo Muito ali mais. com ela e, assim, você tá reclamando que ele demora. É estranho, assim, né? Eu já vi mulheres que querem apressar a coisa, mas porque já não tá afim, porque aquilo já tá de saco cheio e já não tá agradável. De repente caiu na rotina e o problema pode nem ser sexual, né? Pode ser mais sentimental dela, mais Pois o psicológico. Sim, aí tem que ver o porquê que você não tá gostando, né? Exatamente. Ou se realmente é em excesso, né? De repente aí são horas e horas, aí também complica. Porque no mercado erótico existe uma procura muito grande de anéis retardantes, que é para prolongar o prazer do homem, porque normalmente o problema é que o homem Vai rápido ejacula demais. rápido demais, né? E não dá Sim. tempo de satisfazer a mulher. Sim. Mas no seu caso, você ganha na loteria, amiga. Com certeza. Aproveita. Aproveita. E agora, que nem você falou, se ele ficar, não sei, 1, 2 horas, não é normal, mas não é normal porque acho que homem nenhum aguenta também tantas horas assim. Vai ter um limite que é razoável ali. Ou às vezes a desenvoltura do casal não tá dando certo, ali alguma coisa não tá batendo, que ele não consegue chegar ao ponto máximo dele, né? Próxima pergunta. Mulheres que gostam de sexo todo dia são ninfomaníacas? Absolutamente não. Tá? Isso eu respondo até como estudante de psicologia, de psicopatologias. Tem um filme muito legal que se chama Ninfomaníaca. Você já assistiu? Sim, já assisti. Ali você... Já é uma assisti. dica de filme para você ter noção do que é uma pessoa ninfomania ninfomaníaca. É bem diferente da nossa realidade, Sim, né? sim. A ninfomania, ela... assim como uma droga, ela vai destruindo a vida da pessoa. Sim. A pessoa chega aos extremos, assim, para conseguir ter uma relação sexual, né? Tem relação sexual num dia, 80, 100 vezes por dia, com pessoas diferentes em qualquer lugar. Esse filme retrata bem, né? Muito. Ele mostra perfeitamente o que é e as causas e, enfim, o que isso atrapalha ou ajuda, né? Na vida sexual, realmente. É bem complicado. Agora, ela chega a pontos extremos no filme, né? Agora, gostar de sexo todo dia é absolutamente normal. Não tem nada de Saudável. ninfomaníaco nisso de jeito nenhum. Não tem. Não, pelo contrário, faz muito bem, né? Faz. Né? Sexo melhora a pele, melhora cabelo, o humor. Você vai ficar linda, maravilhosa, muito feliz, exatamente, com certeza. Marina, quero agradecer a sua participação muito aqui obrigada. no programa. Eu que agradeço todo esse aprendizado que eu tive aqui com vocês. Eu também aprendi muito com você. Imagina. E o programa Antenadas vai ficando por aqui. Um grande beijo para você e tchau.